Bom dia, bom dia. Bom dia. Esperar 2 minutinhos e a gente começa, tá? E o resto do pessoal já entra. Bom, gente, acho que já vou começando, já deu 7h35, 5 minutinhos. E aí, hoje nós vamos... Ah, tá.
Zé Gabriel está sem o microfone, tá bom. Hoje a gente vai, então, terminar aqueles exercícios que a gente não terminou na última aula, ontem. E aí, antes da gente ir para a unidade 4, que é o que eu estava querendo fazer na semana que vem, a gente vai fazer, então, uma pequena revisão do que vocês viram nessa parte da unidade 3. E aí, para isso, o que eu fiz? Eu peguei alguns exercícios desse capítulo de vocês e selecionei para a gente fazer. Como eu não tenho certeza de quais vocês já fizeram, então pode ser que tenha algum ou outro que já esteja feito. Mas aí vocês vão me falando, tá? Se já tiver algum feito ou alguma coisa assim. Ou se tiver algum que vocês não fizeram e quiser que eu faça, já vocês podem me mandar, porque hoje as nossas aulas vão ser exatamente para isso, para relembrar tudo que vocês viram nessa unidade 3, essa parte de geometria. Então, vou compartilhar o quadro aqui já com vocês. Deixa eu colocar. E ver aqui, ó, nós tínhamos parado, deixa eu ver. Ixi, parece que sumiu os enunciados aqui. Sumiu, ó. Peraí, então, que eu vou pegar... Não, nós tínhamos feito só o primeirinho lá, vou pegar aqui do outro quadro. Vou pegar tudo. E na hora que eu for passar para vocês, vai ficar arrumadinho. Depois eu organizo aqui, mas até então o que a gente fez foi até essa primeira aqui, ó, essa 51, que é exatamente essa que está aqui em cima. Depois eu vou organizar direitinho para entregar o quadro para vocês. Então, ficou faltando essas 52 e 53 que eu tinha selecionado, e como eu disse, depois a gente vai fazer aquelas de revisão, então aquelas que eu selecionei lá para trás. Aqui é só para a gente finalizar mesmo essa partezinha, lembrando dessas relações métricas na circunferência que a gente estudou. Deixa eu abrir o bate-papo aqui já. Pronto. E aí, qualquer coisa, vocês podem ir mandando no bate-papo aí também, ou falando aqui, tá bom? Quero resolvendo aqui com vocês já a partir das 52. Eu não sei agora se a escola vai deixar escrever em cima, vai. Então, vamos lá, a partir das 52. A 52, ela é bem parecida com essa 51 aqui, ó, porque ela não traz a figura e vocês vão ver que a construção vai ser bem parecida com essa de cima. Então, já vou construir aqui, já vou pegar uma circunferência para a gente fazer a construção, mas tem que ler lá tudinho antes de fazer. Não é formas. Aqui. Ó, ele fala nesse aqui o seguinte: a partir de um ponto P, são traçados um segmento reto tangente e um segmento reto secante a uma circunferência com raio de 6 centímetros. Então, a gente já sabe que vai cair naquele caso lá de reta tangente secante. Aí ele quer saber a medida do segmento reto tangente, então, calcule a medida do segmento reto tangente, sabendo que ele mede o dobro da medida da parte externa do segmento de reta secante, e esse passa pelo centro da circunferência. Então, de novo, ó, eu tenho um ponto externo aqui, um ponto P, externo a essa minha circunferência, tenho um segmento de reta tangente, ou seja, encosta lá só em um ponto,
Vou colocar de novo esse ponto aqui como sendo o ponto A. E eu tenho um segmento de reta secante. Mas aí ele falou que esse segmento de reta secante passa no centro da circunferência. Então, se passa no centro da circunferência, ele divide aqui, ó, em 2 raios, né? Aí eu vou colocar umas letrinhas aqui também, ó. Então, o segmento de reta secante é o PB, é esse maior, e esse PC é só a partezinha de fora aqui desse meu segmento de reta secante. Aí, como ele me falou que o raio dessa minha circunferência mede 6, então eu já sei que aqui vai medir 6, aqui vai medir 6, só que eu não tenho esse valor aqui e não tenho esse valor aqui, para a gente conseguir aplicar aquela relação métrica. Para isso, a gente vai analisar uma informação que o enunciado me deu. Ele falou bem aqui, ó, nessa partezinha, de que o segmento de reta tangente mede o dobro da medida da parte externa do segmento de reta secante. Essa informação, então, a gente vai conseguir fazer uma relação entre essa medida da reta tangente com essa medida aqui, que é a parte externa da reta secante. A ideia é como se fosse assim, ó. Se aqui medir x, esse segmentozinho aqui de baixo, essa parte de baixo, vai medir a metade. Por quê? Porque essa medida aqui é o dobro dessa medida aqui. Só que aqui, gente, nesse caso, tem uma estratégia que a gente pode usar que tornaria a conta um pouco mais fácil. Porque aqui, pensa, a gente vai ter que acabar trabalhando com fração, e aí, provavelmente, isso aqui vai virar uma equação de segundo grau, e aí essa equação de segundo grau vai ter uma fração lá nela. Então, para evitar de ficar aparecendo essas frações e tornar o cálculo mais fácil, a gente pode fazer uma estratégia que é o seguinte: já que esse de cima é o dobro desse de baixo, então eu vou chamar aqui embaixo de x. Então meu foco não foi lá colocar na reta tangente, mas foi colocar nesse pedacinho da reta secante. E já que em cima que é o dobro, então eu vou chamar aqui em cima de 2x. Nesse caso, então, ó, ao invés de chamar esse de x e aqui ficar como uma fração, aqui ficou como um x normal e aqui ficou o dobro de x. Pronto, eu eliminei a fração ali. Vai dar certo usar, fazer dos dois jeitos, tá? Daria certinho. Só que a gente vai ter que tomar cuidado aqui no final, quando a gente descobrir o valor de x, eu vou ter que pegar o dobro dele, porque é o dobro dele que o exercício está me perguntando, que é exatamente esse segmento de reta PA aqui, ó. Então, pronto, montado a minha figura e tirado lá as informações do enunciado, agora é só a gente aplicar a relação métrica lá, tangente secante. A gente pega a medida da tangente ao quadrado, isso é igual à parte externa da secante, vezes a soma de tudo aqui, ó. Então vai ser x mais 12. Pronto, resolver essa equação de segundo grau aqui vai ser resolver e descobrir o valor de x. Então aqui vai ficar 4x², que é igual a x² mais 12x. Vou passar esse x² e esse 12x para cá, para o primeiro membro. E aí já vou subtrair, ó, vai ficar 4x² menos x² dá 3x². O 12x vem subtraindo e aqui fica igual a zero. Pronto, uma equação de segundo grau, nesse caso incompleta com c igual a zero. Aí a gente pode resolver igual a gente resolveu na aula de ontem, que a gente relembrou. A gente coloca um x em evidência, então esse x para virar 3x², tem que multiplicar por 3x. Esse x para virar 12x, tem que multiplicar por 12. E aí, quando eu faço isso, a gente já tem as duas respostas. O que fica do lado de fora, a gente iguala a zero. Então, x igual a zero. Ou o que está dentro do parênteses, a gente também iguala a zero. Aí aqui ficaria 3x é igual a 12. Então, meu x é igual a 4. Pronto.
aqui meu x' aqui meu x duas linhas, as duas respostas dessa equação de segundo grau. Nessa nossa situação aqui, o meu x ele não vai acabar podendo ser zero, né? Porque senão ele elimina esse segmento de reta tangente e esse secante aqui. E não é isso que eu quero que aconteça, porque o enunciado está falando que existe essas duas retas. Se existe, então esse x igual a zero não vai servir para mim. O que vai servir, então, vai ser o x igual a 4. Mas, como eu disse para vocês, o exercício ainda não acabou. Que vai servir vai ser esse. Já que ele quer saber qual que é a medida do segmento de reta tangente, da reta tangente, o segmento de reta tangente mede 2x. Então, PA, que é esse segmento de reta tangente, lá na minha construção ele ficou medindo 2x. Já que meu x eu acabei de descobrir que ele é 4, então 2 vezes 4, 8. Ele não deu unidade de medida, né? Então, pronto. Essa é a medida do segmento de reta tangente. Se a gente tivesse feito x aqui e x sobre 2 aqui, quando a gente montasse tudo, a resposta final aqui já daria 8. Só que apareceria fração, né? No cálculo. Entenderam isso aqui, gente? Ou foi mais difícil? Foi tranquilo, não foi? Mandem no chat qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida. Ou se a gente pode passar para outra. Tranquilo, né? Beleza. Essa última agora, então, da 53. Ou melhor, da 33, que é o exercício 53, ó. Ele fala que nessa figura ao lado, então, ó, já que ele citou a figura, então a gente usa a figura, agora a gente usa os elementos que estão lá nela. Aí ele fala que R é o raio da circunferência, O é o centro, e T é um ponto de tangência. Então, esse segmento PT aqui, eu já sei que ele é tangente. Aí ele quer que determine o valor de R. Bom, então, essa figura aqui, ela tem tudo para ser um segmento, que a gente consiga aplicar aquela relação tangente-secante. Mas do jeito que ela está aqui ainda, ó, ela não é ainda uma tangente secante, porque esse segmentozinho aqui, ó, ele não é secante ainda. Gente, eu estou travando. Apareceu uma mensagem que a internet está instável. Se eu estiver travando, vocês me avisam. Travou um pouco, mas já voltou, tá normal. Já voltou, né? Beleza. Então, nesse caso aqui, esse segmento PO, ele não é secante ainda a essa minha circunferência. Porque para ser secante, ele tem que encostar em 2 pontos, né? Aqui ele só atravessou ela em um e parou lá no centro. Para isso, então, eu vou ter que completar essa minha figura. Então, aqui, ó, esse é o segmento de reta PO, é aquele que passa aqui nesse ponto na circunferência e encosta lá no centro. E aqui eu vou prolongar ele para que ele se torne agora secante também. Então, vou criar um pontinho aqui, deixa eu, já usou o T, o A, e vou usar então o B. E agora sim, ó, esse segmento PB, ele é secante, esse segmento PT é tangente, então a gente pode usar a relação igual a gente usou aqui em cima. Só os dados que ele me deu aqui foi esse pedacinho de P até A mede 6, isso aqui é um raio, isso aqui automaticamente também é um raio, e esse segmento aqui PT mede 12. Então pronto, o segmento de reta tangente ao quadrado vai ser igual a essa parte externa vezes a soma de tudo, ou seja, todo o segmento PB. Então, vai ser 6 mais 2R. Vou ampliar um pouquinho para ficar mais fácil de escrever aqui. Então, 12 ao quadrado é igual a 6 vezes 6 mais 2R. Resolvendo, então, essa aqui, ó, vai ficar 144, que é igual a 36 mais 12R.
144, o 36 vai passar subtraindo para lá, vai ficar 144 menos 36, 108 é igual a 12R. E o 12 passa dividindo, então meu raio vai ser 108 dividido por 12, que, se eu não me engano, dá 9. Como ele não me deu medidas, então pode deixar sem nada. Então, o raio dessa aqui, o raio dessa circunferência é igual a 9, tendo aquelas medidas que ele me deu ali. Tranquilo esse aqui também? E, gente, vocês tudo quietinho, caladinho lá, o Arthur mandou um joinha para mim, ainda bem. Vamos então para, como eu disse para vocês, para aquela outra parte, deixa eu ver, essa aqui. E aqui, tá vendo, eu selecionei alguns para a gente fazer, mas dando tempo, como eu acho que vai dar, a gente pode até fazer mais alguns. Esses dois aqui primeiros, lá do início do capítulo da primeira... Ah, Mateus, agora que eu vi, desculpa, deixa eu voltar lá então. O 12 elevado ao quadrado. O 12 ao quadrado, Mateus, ele veio do... Pera, deixa eu ver aqui. Esse 12 ao quadrado, ele veio da relação, lembra? A relação fala que eu tenho que pegar o segmento de reta tangente e elevar ao quadrado, e aí isso é igual a esse pedacinho vezes a soma de tudo. Então, o 12 ao quadrado é lá da relação. Deixa eu voltar lá na relação para você ver também. Eu acho que tem aqui, ó. Tem. Tá vendo? Lá na minha figura, é como se o 12 tivesse aqui, ó. Fosse esse segmento. Então, é esse segmento aqui, 12, que fica ao quadrado. Entendeu? É o que a gente fez lá nas anteriores também. Beleza. Aí, a primeira parte lá daqueles exercícios que eu quero fazer com vocês, fala sobre Teorema de Pitágoras. Aí eu trouxe dois para a gente relembrar, até porque a gente já fez alguns na última aula, e aí depois eu vou focar mais nessas aqui, ó, nessas relações métricas no triângulo retângulo. Quero ver se vocês lembram dela direitinho, e a gente vai aplicar em alguns aqui, ó. Então, vamos lá, ó, esse primeiro aqui, esse exercício 2, está lá na página 8. Aí, como eu disse, se tiver algum que vocês quiserem que eu faça, alguma coisa assim, vocês me falam, tá bom? Porque, como eu não sei quais vocês fizeram ainda, então, eu só selecionei os que eu achei mais interessante. Então, tem aqui, ó. Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura. Então, tem essa figurinha aqui, ela ficou bem... qualidade ruim, mas está dando para a gente enxergar os valores. Ó, aqui é 30, aqui é 18, aqui é 20, aqui é uma interrogação. Aí ele quer saber qual que é o valor mais próximo da medida de comprimento do fio. Então, ele já deu a dica aqui, ó, de que está formando um triângulo retângulo. O fio, que é esse que está esticado aqui, deixa eu marcar ele de vermelho. O fio que está esticado é o que ele quer saber o valor. E aí eu tenho a altura desse prédio e eu tenho a distância aqui de um para outro. Nesse caso aqui, de novo, ó, como ele me falou da figura, então a gente vai poder usar as medidazinhas que ele está dando aqui, tá bom? Vai acabar que esses 18 centímetros aqui a gente nem vai usar ele, porque o que vai me interessar aqui para descobrir esse valor esse interrogação aqui, vai ser essa base, que a gente já sabe que mede 20, e essa altura aqui, que é só comparar aqui do lado, que a gente consegue ver que é 30. Então, aqui mede 30 metros, e aqui embaixo mede 20. Resta descobrir, então, quanto que mede esse x aqui. E aí, esse x, pelo Teorema de Pitágoras, já que ele está na frente aqui do ângulo de 90 graus, ele é o que a gente chama de hipotenusa. E no Teorema de Pitágoras,
a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nesse caso aqui, Zé Gabriel, esse 18, ele não tem utilidade nenhuma nessa questão. O meu palpite dele está aparecendo ali é que talvez essa questão ou essa figura, ela serviria para uma outra questão. Tipo assim, analise a figura abaixo para responder as questões. Aí teria a questão 1, 2 e 3, por exemplo. Aí talvez ele poderia aparecer. Poderia pedir, por exemplo, se eu estender aqui, ó, aí tá vendo que forma outro triângulo retângulo? Poderia pedir, de repente, essa medidazinha aqui, ou então poderia falar, tipo assim, completar essa figura aqui. E aí pedir, tipo assim, sabendo que esse pedaço desse fio mede 4 metros, qual que seria essa altura? Aí a gente conseguiria, porque a gente sabe que aqui é 18, então aqui teria que ser 12. Aí a gente conseguiria esse pedacinho. Então, tem algumas coisas que a gente poderia fazer com esse 18. Mas nesse exercício aqui, nesse enunciado aqui agora, ele não me serviu. Não vai me servir. Geralmente, o que eu falo para vocês? Vamos supor, provas como o Enem, que é uma das principais provas uma das mais importantes que tem, não acontece isso muito, de dar uma informação e a gente não usar ela. Geralmente, se eles dão a informação é porque em algum momento a gente vai usar. Mas, nesse caso aqui, meu palpite foi isso, de que essa imagem serviria para uma outra questão. Aí, já que ela serve para outra questão, então, eles só deixaram aí para fazer essa que está aí. Entendeu? Mas aqui vai acabar não usando. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui. Aí. Nesse caso, então, vai ficar lá x ao quadrado, que é igual a 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 30 ao quadrado vai dar 900. E 20 ao quadrado vai dar 400. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 1.300. E aí, passando o quadrado como raiz, vai ficar raiz de 1.300. E esse aqui, deixa eu fazer aqui para gente. Raiz de 1.300 é aproximadamente, então aqui é aproximadamente 36,05. Como ele quer um resultado lá, o valor mais próximo, então, letra C, que é 36 metros. É o que chega mais pertinho. Então, só a aplicação de Teorema de Pitágoras aqui, simplesinha, a gente conseguiu resolver esse exercício 2. O 3 vai acabar sendo também só de Teorema de Pitágoras, só que esse não traz a figura, aí a gente vai ter que acabar construindo ela. Aí o que ele fala? Ó, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 3 raiz de 5 centímetros e um dos catetos mede 3 centímetros a menos do que o outro. Então, deixa eu desenhar esse triângulo aqui. Tem um triângulo retângulo. Aí o que ele me falou, ó, se é retângulo tem um ângulo de 90. A hipotenusa mede 3 raiz de 5. A gente aqui tinha que colocar uns metros. Aqui mede 3 raiz de 5. E ele falou que um cateto mede 3 centímetros a menos do que um outro. Então, se, por exemplo, esse aqui mede x, esse outro aqui vai medir 3 a menos. Então, vai ser x menos 3. Pronto. Tenho as informações aqui e ele quer saber qual que é a área desse retângulo. Para calcular a área desse triângulo retângulo. Como ele quer saber a área desse triângulo, a gente vai precisar saber quanto que mede a base e quanto que mede a altura. E aí, para isso, então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir esse valor de x. Então, vamos lá. Nesse triângulo retângulo, hipotenusa, que é 3 raiz de 5 ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui, ó.
Então, x menos 3 ao quadrado. Esse 3 raiz de 5 ao quadrado. Lembra que quando tem dois números multiplicando, os dois têm que ser elevados aqui ao quadrado. Então, ficaria 3 ao quadrado, que é 9, vezes raiz de 5 ao quadrado. A raiz com o quadrado, ela se cancela, né? Então, sobraria o 5 lá. Que é igual a x ao quadrado mais x menos 3 ao quadrado. Olha lá, uma subtração elevada ao quadrado é um caso de produto notável. Nesse caso, é o quadrado da diferença. E aí, é só aplicar a regra. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Coloquei aqui bem certinho, só para vocês lembrarem. Lembra que aqui tem que aplicar um produto notável. Não é só fazer x quadrado menos 3 quadrado. Pronto, desenvolvendo esse aqui, ó, vai ficar 45 é igual a x... já vou somar aqui, ó, esse x quadrado mais esse x quadrado. Fica lá 2x quadrado. 2 vezes 3 é 6, então menos 6x mais 9. Vou passar esse 45 para o outro lado, para que apareça aqui essa minha equação de segundo grau. Então, menos 6x. Aí vai ficar 9 menos 45, vai ficar menos 36, igual a zero. Pronto, tenho essa equação de segundo grau aqui. Como todo mundo aqui é múltiplo de 2, eu vou até simplificar ela. Vou dividir aqui por 2, para ela ficar até mais fácil de trabalhar. Então, menos 3x menos 18, igual a zero. Pronto, resolver essa equação de segundo grau aqui. Delta, então, é igual a b quadrado, então vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 18. Então, meu delta vai ser 9, menos com menos fica mais, 4 vezes 18 dá 72, então mais 72 aqui. E aí 9 mais 72 dá 81. Então, delta é igual a 81. A partir disso, a gente consegue, então, os valores de x. Meu x vai ser menos b, então é menos 3, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Como o a é igual a 1, que é nessa aqui que a gente está olhando, ó, então fica só 2. Aí aqui, meu x' vai ser menos com menos fica mais, então 3 mais a raiz de 81, que é 9, dividido por 2. Então, 3 mais 9 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Já meu x duas linhas vai ficar 3 menos 9 dividido por 2. Aí 3 menos 9 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Vamos analisar os resultados, porque a gente vai ter que acabar usando um deles, ó. O x duas linhas aqui, que é o negativo, ele já não vai servir direto aqui de cara para mim, ó, porque não tem como essa medida aqui ser menos 3, já que a gente está falando de medida de comprimento. Então, x duas linhas já é um resultado que eu não vou usar. Então, quer dizer que meu x vale 6. Só que o exercício ainda não acabou, porque o enunciado pediu a área dessa figura aqui, ó. Já que ele quer a área, então, vou fazer o seguinte, ó. Esse x aqui, ele vai medir, então, 6. Esse x menos 3 aqui vai ficar 6 menos 3, então aqui vai ficar 3. Então, a base dessa minha figura mede 3, a altura mede 6. Pronto. Para calcular a área, então, vai ficar a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Aí fica 18 dividido por 2. Então, opa, deixa eu colocar aqui para o lado, para não ficar misturado. Então, a minha área é igual a 9. Como ele falou lá que as medidas eram centímetros, então a área é 9 centímetros quadrados.
e a medida de x lá é 6 centímetros. Pronto. Terminado esse aqui. Esse aqui, gente, foi de boa? Não foi? Entenderam? Sim ou não? De boa, né? Deixa eu ver, faltam 4 minutos, eu acho que dá tempo da gente comentar lá em cima. Beleza. Gente, qualquer dúvida, de novo, eu acho que eu falo durante a aula umas 50 vezes isso. Me manda aí no chat e pergunta, tá? Não precisa... se nem quiser abrir o áudio, não precisa, manda lá no chat. Aqui, então, eu vou aproveitar esses 4 minutinhos finais só para a gente comentar sobre essas relações métricas aqui. Deixa eu até colocar um títulozinho para vocês pegarem depois. Relações métricas no triângulo retângulo. Pronto. Essas relações métricas é tipo as relações que a gente viu lá na circunferência. Para o triângulo retângulo também tem essas relaçõezinhas, né? E aí a gente tem que lembrar então, de algumas formulazinhas, posso dizer. Mas tem umas aqui que são bem intuitivas, tipo, aqui eu tenho esse triângulo retângulo, como ele desenhou aqui, ó, e a gente fala que esse triângulo, nesse caso, ele é retângulo em A. Quando a gente fala que um triângulo é retângulo em um ponto, quer dizer que o ângulo de 90 graus está nesse ponto. E aí ele colocou esse triângulo meio viradinho, assim, a gente está acostumado meio assim, mas ele colocou assim. Aí, quais são as relações que existem, então? Vamos lembrar aqui rapidinho. Ó. Primeiro, a hipotenusa, que mede A, é igual à soma desse M e N, que a gente chama de projeção. Esse M, ele é a projeção do cateto C, o N é a projeção do cateto B. A ideia é tipo assim, ó. Opa, voltei demais. Quando sobe essa altura aqui, a partir do A, ele divide aquele meu pedacinho, aquela minha hipotenusa, em duas partes. Essa parte que é esse pedacinho aqui que a gente chama de M, e esse outro pedacinho que ele chamou aqui de N. O M, a gente fala que ele é a projeção do cateto C. Vou falar, é o C projetado lá para baixo, forma esse M. E o N, a gente fala que ele é a projeção do cateto B, que é a mesma coisa, ele projeta lá para baixo esse ladinho N. E aí a primeira relação é essa, ó, de que o a hipotenusa, é a soma desses dois. E na figura a gente consegue ver isso. Ó. O A é M mais N. Não tem tanto segredo aqui nessa primeira relação. Já a segunda diz respeito ao cateto, à hipotenusa e a sua projeção, a projeção do cateto. Qual que é a relação? O quadrado do cateto é igual o produto da hipotenusa com a sua projeção. Então, com C vale também, ó, C ao quadrado é A vezes M. Tem que ser, então, a hipotenusa e a projeção do cateto que eu estou pegando. Não pode pegar, por exemplo, eu pego C e aí eu pego a projeção do B. Não pode fazer isso, tem que ser sua própria projeção. Então, é o C ao quadrado, que é igual a A vezes M. Essa seria a segunda relação. A terceira é o Teorema de Pitágoras, a que a gente acabou de ver aqui e vimos ontem também. A quarta diz respeito à altura. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E, por último, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa com a altura. Então, B vezes C, igual está lá, B vezes C é igual a vezes H. Essas relações aqui, eu tenho certeza que vocês estudaram ela, porque está no